Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Filadélfia. Página 260. Wesley não era a favor da organização. Seus associados, sim, tinham uma sociedade unida, que era uma companhia de homens, tendo a aparência de piedade e buscando a eficácia dela, unidos a fim de orarem juntos para receber a palavra de exortação e para cuidar uns dos outros, em amor, de forma a poderem ajudar uns aos outros a operar sua salvação. O único requisito dos que entravam era que deviam ser dos que tinham desejo de fugir da ira futura e ser salvos de seus pecados. À medida que o tempo passou, eles formularam um conjunto rigoroso de regras a serem usadas na autodisciplina para o bem de suas almas. Wesley reconheceu que após a sua morte, o movimento poderia ser organizado e o Espírito de Deus deixá-los de uma forma morta. Certa vez, ele comentou que não temia que o nome metodista deixasse a terra, mas que o Espírito pudesse alçar seu voo. Durante sua vida, ele poderia ter adquirido vasta riqueza, mas não o fez. Seu dito favorito sobre o assunto de dinheiro era: consiga tudo o que puder, poupe tudo o que puder e dê tudo o que puder. Quão estranho seria para Wesley voltar e ver a denominação que leva o nome de metodista hoje. Eles são ricos, imensamente ricos. Porém, está faltando a vida e o poder de John Wesley. Também deve ser mencionado que Wesley nunca desejou edificar uma obra sobre uma base denominacional ou sectária. Embora fosse um arminiano em suas crenças, ele não queria separar-se dos irmãos por motivo de doutrina. Ele foi um bom candidato para Tiago. Ele baseou sua vida eterna em fé e obras, ou seja, o viver a vida em vez de simplesmente aceitar um credo ou uma declaração doutrinária. John Wesley morreu com a idade de 88 anos, tendo servido a Deus como poucos homens se atreveriam até mesmo pensar que pudessem. A saudação. Apocalipse capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Oh, quão belas são estas palavras! Quão majestoso é até mesmo o som delas! Quão emocionante pensar que todos esses atributos podem ser aplicados a uma única pessoa. Quem ousaria dizer tais coisas a respeito de si mesmo, senão Jesus Cristo, o Senhor da glória? Eu creio que a chave para interpretar exatamente o que cada uma destas frases maravilhosamente descritivas significam encontra-se no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Eu digo que este versículo é a chave, porque trata com os judeus que sempre chamaram-se de filhos de Deus, com a exclusão de todos os demais. Eles crucificaram e mataram o Senhor Jesus Cristo. Sua obra terrível trouxe seu próprio sangue sobre suas próprias cabeças por séculos. Tudo porque rejeitaram Jesus como o seu Messias,
o qual realmente ele era. Para eles, ele não era aquele que vinha, ou o filho de Davi. Para eles, ele era Belzebu, ou algum injusto digno somente de destruição. Mas não, ele realmente era Emanuel, Deus manifestado em carne. Ele realmente é o Messias. Com certeza, ele era exatamente o que ele agora descreve ser. Lá está ele, o mesmo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse santo no meio dos candeeiros é o mesmíssimo Jesus que andou nas praias da Galileia, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos e que, apesar de prova irrefutável, foi crucificado e morto. Mas ele ressuscitou e está assentado à destra da majestade nas alturas. Os judeus não o chamavam santo naquele tempo. Eles não o chamam santo agora. Porém, ele é o santo. Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eles buscavam a sua justiça segundo a lei e falharam miseravelmente. Pois pela lei, nenhuma carne pode ser justificada. Pela lei, nenhum homem pode ser santificado. Do Senhor vem a santidade. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. 2 Coríntios 5:21b. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Era Cristo ou perecer. E eles pereceram porque o rejeitaram. E homens daquela era, assim como hoje, estavam cometendo o mesmo erro. Assim como os judeus se refugiaram numa forma sinagogal de adoração, assim também, na era de Filadélfia, eles estavam se refugiando na igreja. Não é juntar-se a uma igreja que vale. A vida não está na igreja. A vida está em Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. O homem é santificado pelo Espírito. É o Espírito de santidade que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que vive em nós e nos santifica com sua santidade. Lá está ele, o Santo, e nós estaremos com ele, vestido em sua justiça, santos com sua santidade. Agora, esta é a sexta era. Aos olhos de Deus, o tempo está para terminar. Ele em breve estará voltando. Em breve, o clamor sairá enquanto Jesus vem. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, 11b. Ó, estou tão contente que minha santidade não é de mim mesmo. Eu estou contente que estou em Cristo, com todos os seus maravilhosos atributos de justiça imputados. Sim, concedidos a mim. Bendito seja Deus para sempre. Isto diz o que é verdadeiro. Ora, esta palavra verdadeiro é uma palavra muito maravilhosa. Não significa verdadeiro apenas no sentido que é oposto a falso.
expressa a realização perfeita de uma ideia em contraste com a sua realização parcial. Por exemplo, recordamos que Jesus disse em João 6,32: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 1 João 2:8. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Uma vez que esta palavra expressa, na verdade, realização perfeita, em contraposição à ideia de realização parcial, como ilustrado nestes versículos, podemos agora compreender, como nunca antes, o antítipo confrontando com o tipo e a substância com a sombra. Tome o exemplo agora do maná proveniente do céu. Deus enviou do céu o pão dos anjos para Israel. Mas aquele pão não satisfazia. Servia apenas para um dia. Aqueles que comiam ficavam novamente com fome no dia seguinte. Se fosse deixado por ali, ficava contaminado. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu, do qual o maná era apenas um tipo. E se alguém comer desse pão que desceu do céu, nunca terá fome novamente. Não precisa voltar e comer de novo. No momento em que comeu, teve vida eterna. Aqui, na verdade, foi a realidade. Não é preciso mais uma sombra. Não é preciso mais uma salvação parcial. Aqui está a totalidade dela. Exatamente como Jesus não é uma parte de Deus. Ele é Deus. Ninguém podia negar que Israel tinha luz. Eles eram as únicas pessoas que tinham luz como nação. Foi como quando o Egito estava tão escuro que se podia sentir. Porém, nos lares dos israelitas havia luz. Porém, agora, a verdadeira luz chegou. A luz do mundo é Jesus. Moisés e os profetas trouxeram a luz por meio da Escritura relativa ao Messias. Desse modo, Israel tinha luz. Porém, agora, o cumprimento da luz chegou. E o que era apenas palavra resplandecente, tem agora irrompido no esplendor de Deus manifestado entre seu povo. Assim como a coluna de fogo dava luz à noite, e isso era maravilhoso, agora a luz e a vida foram manifestadas na plenitude da divindade corporalmente. Israel costumava tomar a novilha vermelha e sacrificá-la sobre o altar para a remissão de pecados. Por um ano, os pecados do culpado eram cobertos. Porém, essa cobertura não podia tirar o desejo do pecado. Não era uma oferta perfeita. Era uma sombra, até que o verdadeiro viesse. Assim, cada ano o homem sacrificava e cada ano voltava, porque ele ainda tinha o mesmo desejo de pecar. A vida do animal expiava os seus pecados, mas sendo sangue animal que fora derramado e vida animal que fora dada, ela não podia voltar sobre o homem. Se tivesse voltado, mesmo assim não teria sido útil. Mas quando Cristo, o perfeito substituto, foi dado e seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo voltou sobre o pecador arrependido, e essa vida, sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa, então o culpado podia sair livre, porque não tinha mais desejo de pecar.
A vida de Jesus tinha voltado sobre ele. É isso que quer dizer Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas os judeus do passado, lá no tempo de Jesus, não quiseram aceitar esse sacrifício. O sangue dos touros e bodes não aperfeiçoava nada. Foi outrora o método ordenado por Deus, mas agora Cristo, tendo se manifestado na carne e pelo derramamento de seu próprio sangue, aniquilou o pecado e por essa oferta de si mesmo nos aperfeiçoou. Os judeus não aceitariam isso. Porém, o que dizer dessa era de Filadélfia e também, sim, das outras eras? Elas realmente aceitaram essa realidade em Cristo? Não, Senhor. Embora Lutero trouxera a verdade da justificação, a Igreja Romana e a sua contraparte oriental, a Igreja Ortodoxa, ainda se apegavam às obras. Agora, obras são excelentes, mas elas não salvam você. Elas não o aperfeiçoam. É Cristo ou perecer. E não é nem mesmo Cristo e obras. É somente Cristo. Esta era deu início aos anos do arminianismo, que não crê em Cristo como a realidade. E não canta nada senão o sangue, porque canta nada senão o sangue e minha própria conduta. Agora eu creio em boa conduta. Se você é salvo, você agirá corretamente. Já examinamos isso. Mas deixe-me lhe dizer agora, a salvação não é Jesus e algo mais. É Jesus somente. Do Senhor vem a salvação. Do princípio ao fim, ela vem totalmente de Deus. Que sua vida esteja em mim. Que seja seu sangue que me limpe. Que seja seu Espírito que me preencha. Que seja a sua palavra no meu coração e minha boca. Que sejam suas pisaduras que me sarem. Que seja Jesus e somente Jesus. Não pelas obras de justiça que eu tenha feito. Não, Senhor. Cristo é minha vida. Amém. Eu sinto que poderia simplesmente falar sem parar destas verdades. Porém, eu lhe darei mais um pensamento. É a respeito daquele hino maravilhoso que A.B. Simpson escreveu. Outrora era a bênção, agora é o Senhor. Outrora era o sentir, agora é a sua palavra. Outrora, seu dom eu queria, agora o próprio doador. Outrora, eu procurava por cura, agora somente Ele. Tudo em todos, para sempre. Eu cantarei Jesus, tudo em Jesus, e tudo Jesus. Não há nada nesta vida tão satisfatório quanto possa ser, tão bom e tão excelente quanto possa ser. Você apenas encontrará a soma total de toda a perfeição em Cristo. Ao lado dele, tudo se esvai em insignificância. Amém.